Vamos começar por aquilo que é muito óbvio. Né? Alguém dirá que eu estou chovendo no molhado, mas às vezes é bom chover no molhado. Não há capitalismo sem crise. Crise não é uma doença que afeta temporariamente, transitoriamente, um corpo muito sadio, que seria o organismo do capitalismo. Capitalismo é crise. Não existe capitalismo sem crise. O que nós estamos experimentando em 2008 é apenas uma expressão, assim como a chamada crise do euro mais recente, é outra expressão. O que nós estamos experimentando é um novo patamar de desenvolvimento do capitalismo, que eu diria se torna bastante visível a partir de meados dos anos 70. Eu diria a partir especialmente daquela recessão que atinge sincronizadamente entre 74 e 75 os países capitalistas mais desenvolvidos. De lá para cá, nós não temos apenas a verificação das chamadas crises cíclicas, que estão com a sua periodicidade, inclusive, mais concentrada, estão aí se repetindo. Mas elas se põem num quadro daquilo que alguns companheiros nossos têm chamado de uma crise sistêmica, que não seria a primeira, não é? A primeira detectada foi inicia-se na década de 80 do século XIX. A segunda é aquela que vai explodir em 1929. Estaríamos agora no limiar de uma crise sistêmica que tem características novas, que registra processos que eu diria que não são inéditos, mas eram antes processos moleculares e agora ganharam uma dimensão enorme e eu diria mesmo se hipertrofiaram. Alguns deles são conhecidos pela ideia de mundialização, de financeirização. Não creio que seja numa conversa tão rápida e necessariamente esquemática como essa, entrar em detalhes, eu diria, teórico-analíticos. O que importa é o seguinte: estamos num quadro de crise que, curiosamente, parece cronificar-se e que envolve o conjunto das instituições próprias da ordem burguesa e, eu diria mesmo, a totalidade através da qual, uma totalidade complexa, mas através da qual se expressa essa crise que alguns chamam de estrutural, outros de sistêmica. Me parece que isso não é o importante. O importante é chamar a atenção para o seguinte: salvo teorias catastrofistas que imaginam que, se o capitalismo for levado ao colapso, o socialismo, ou seja, a sua superação positiva, virá como consequência necessária, salvo essas teorias, ainda há quem sustente isso, não é? Eu estou convencido que o capitalismo, deixado a sua dinâmica, só gera mais capitalismo. E na quadra atual do seu desenvolvimento, mais capitalismo é universalização da barbárie já presente. Ou seja, a ultrapassagem do capitalismo não será um processo automático da sua crise, mesmo que se trate de uma crise geral e sistêmica. A alternativa ao capitalismo, no meu modesto juízo, só pode se colocar na medida em que ela for resultado de decisões políticas conscientes e organizadas de massas de milhões de homens e mulheres. Estou deixando claro, com isso, que vanguardas políticas serão absolutamente necessárias nesse processo de ultrapassagem do capitalismo. Ou seja, eu penso que, ainda que os partidos políticos que historicamente expressaram a vontade dos trabalhadores passem por crises universais hoje, não é? Eles são instrumentos insubstituíveis para a ultrapassagem do capitalismo.
Mas tem um segundo elemento na sua questão. O capitalismo teria dado certo? Eu não uso jamais essa ideia de inclusão. Tá? Não trabalho com isso. Acho que isso é mais uma pérola aí dos sociologismos, das visões politicistas. A ordem do capital é sempre inclusiva, tem ninguém fora dela. Podíamos discutir isso teoricamente mais adiante, mas acho que isso basta para dizer o seguinte: o capitalismo nunca deu certo. O capitalismo nunca deu certo. Do ponto de vista, atenção, tá? Do ponto de vista daqueles para os quais a democracia, a luta pela igualdade econômica e social e uma perspectiva humanista são não apenas questões de princípio, mas são objetivos da vida política e social. É evidente que a economia capitalista, do ponto de vista daqueles que sempre se beneficiaram dela, funciona. Como não funciona? Sempre funcionou. O problema é aqueles que produzem a riqueza social. Para isso o capitalismo nunca deu certo. Eu vou dar apenas um exemplo. A tal sociedade afluente que foi prometida, e eu penso nas políticas regulatórias dos vários modelos do welfare state, isso jamais cobriu mais do que uma pequena parcela da humanidade. Não é? Europa Ocidental, Europa Nórdica e um pedaço da América do Norte. E o resto da humanidade não conta? Claro que não houve, especialmente depois de 1945, até, eu diria, 1975, aproximadamente, esse é um arco de mera indicação cronológica, você não teve, nos principais países capitalistas, processos de pauperização absoluta. Mas a pauperização relativa continuou operando. Não é? Mesmo quando você pega fenômenos espetaculares de recuperação econômica. Penso no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo jamais foi capaz de criar uma sociedade de consumo. Eu acho que aqui a gente tem que dizer isso com clareza. O capitalismo criou uma ideologia consumista. Uma sociedade de consumo. Me diga uma coisa. Olhe, por exemplo, a Inglaterra da entrada da década de 70. Madurez do estado de bem-estar social lá, forte movimento sindical e um labor que correspondia a isso, que garantia aquele estado de bem-estar social. Não havia carências, inclusive alimentares. A massa trabalhadora inglesa, todo mundo tinha carro, tinha televisão. Como é que é isso? Sabendo que isso não é verdade. Veja a França, de meados dos anos 60. Sociedade de consumo, uma demanda de bens duráveis absolutamente reprimida. Vamos com calma. O que a ordem do capital criou, e a gente vê isso no Brasil hoje, não é? É uma ideologia do consumo, o consumismo. Agora, me diga uma coisa, alguém que está me entrevistando aqui tem 4 televisões LED em casa, 3 carros, como é que é isso? Me parece que essa ideia de que o capitalismo deu certo, ele deu certo, feitas aquelas ressalvas, por uma parcela extremamente pequena da humanidade. Muito pequena. E atenção, num curto período temporal. Num período temporal muito curto. Quando a gente olha a sociedade brasileira, essa tolice da nova classe média, não é? Isso aí é observação de publicitário. Não é? Ninguém sério é capaz de levar esse conto para diante. Tudo bem, você tem uma massa enorme de telefones celulares. Nos últimos 6 anos, com a massificação do crédito, não é? E uma certa estabilidade monetária, você tem um crescimento significativo do mercado interno.
de bens duráveis. Estou pensando especialmente na linha branca. Nós não podemos negar que certas camadas da população brasileira, isso é para falar aqui entre nós, tiveram uma ponderável melhoria no seu estándar de vida. Negar isso me parece óbvio. Agora, transformar esse reconhecimento e dizer que nós estamos caminhando para a sociedade de consumo é uma brincadeira, isso não é sério. Os nossos padrões de pobreza são escandalosos. O presidente, há cerca de 2 meses, que o último miserável do Brasil desapareceu porque o sujeito recebeu lá a bolsa, não sei o quê, o benefício continuado. Trata-se de R$70. Nós estamos lidando com Bolsa Família. Não tenho nada contra políticas compensatórias. Nós acho que num país como o Brasil isso é necessário. Você tem aí cerca hoje de 15 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Eu acho que isso é importante, mas isso não é solução de coisa nenhuma. Na melhor das hipóteses, isso permite uma reprodução fisiológica de uma massa de pessoas, e isso é importante, não há que desconhecer isso. O capitalismo não deu certo. Acho que a gente tem que dizer isso com toda clareza. A Guerra Fria acabou, não é? Entre aspas, ou sem aspas, em 91. Olha o quadro do mundo. Olha a quantidade de guerras localizadas, de chacinas sistemáticas. Dá uma olhada para a África, faz parte do mundo, o capitalismo deu certo na África. Olha boa parte da Ásia, tira a China e o Japão. Como é que é isso? Nós temos que ser muito francos e dizer: esse rei está pelado. Só para não fugir do debate, dá uma olhada na situação alimentar da população norte-americana. Estamos falando do país capitalista, que em princípio teria as melhores condições de vida. Não tem pobreza nos Estados Unidos. Claro, ser pobre nos Estados Unidos não é a mesma coisa que ser na periferia do inferno capitalista. Olha, isso era verdade até 1980. Nos últimos 30 anos, o terceiro mundo se desterritorializou, entrou no primeiro mundo. Então, fenômenos de pauperização que eram típicos dos subdesenvolvidos, do terceiro mundo, em áreas significativas do chamado primeiro mundo. Não, o capitalismo não deu certo. Para a humanidade, ele representou um salto com relação ao passado feudal, disponibilizou um crescimento de força produtiva, e isso nós vamos aproveitar no futuro. Agora, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da civilização urbana e industrial, o padrão capitalista está falido. Não é possível pensar a sociedade do futuro como a extensão ampliada da sociedade capitalista sem os seus problemas. Não é possível. Dê a cada chinês um automóvel. A cada família chinesa um automóvel. Por favor.